Oi família, tudo bem? Mais um vídeo para o nosso canal da Escola para Casa, onde eu trago dicas para ajudar as crianças nesse período de pandemia na alfabetização dentro de casa, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre números. Como é que a criança aprende número? Como é que ela aprende a contar? Como é que ela reconhece número, tá bom? E uma historinha que eu trouxe hoje é do meu neto. Meu neto, quando tinha 2 anos, o Bernardo, a minha filha, falou assim: ai, mãe, o B tá contando até 20. E aí eu, como toda vovó babona, ai, que lindo, o B tá contando até 20. E dizia isso pra todo mundo, mesmo sabendo que o B não estava contando até 20. O B estava recitando. Exato. Recitar é diferente de contar. Eu só posso dizer que uma criança está contando a partir do momento que ela coloca quantidade. Um exemplo. Se eu falar para o B assim: B, dá 5 palitos para a vovó. Ele vai ter que pegar os palitos. 2, 3, 4, 5. Se ele fizer isso e me entregar 5 palitos, eu posso dizer que o B sabe contar. Agora, se eu peço: B, dá 5 palitos para a vovó, e ele me dá um monte, ou ele pega e me dá um, ele não sabe contar, ele só sabe recitar. É muito fácil aprender a recitar números. Tem um monte de musiquinha em parlenda hoje que ensina. Tem a do índiozinho, 1, 2 feijão com arroz, a galinha do vizinho. Então, é fácil aprender a recitar. Agora, contar números requer paciência, requer desenvolvimento e amadurecimento. Por quê, professora? Porque vamos pensar, nós adultos fazemos isso no automático. É natural a gente contar alguma coisa. Então, por que a gente conta? A gente conta primeiro para saber quanto tem, quem tem mais, quem tem menos, né? Para fazer a relação 1 a 1, quanto eu vou precisar para tal determinada situação. Então, é natural nós contarmos. Mas uma criança, quando você pede para essa criança contar, e ela está em fase de desenvolvimento, então vamos imaginar, você tem tampinhas azuis e vermelhas. E aí você diz para ela assim: olha, vamos contar somente as tampinhas vermelhas. Essa criança, primeiro, ela vai ter que separar a azul da vermelha. Isso requer um amadurecimento, né? Depois, ela vai ter que colocar numa ordem bonitinha para ela poder contar. Porque quando ela conta, ela tem que apontar 1 a 1. Ela não pode apontar 2 vezes o mesmo objeto. E cada objeto, cada tampinha, nesse caso, é um número, é um nome. Então, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E existe uma sequência na contagem. Por isso que a recitação é importante. Existe uma sequência nessa contagem. E o último número que eu digo quando eu termino a minha contagem é o quanto tem de objeto. Então, se você pergunta para uma criança, você dá lá 5 tampinhas para ela contar. Aí ela faz 1, 2, 3, 4, 5. E aí você pergunta assim: quem é o 5? E ela vai dizer que é a última tampinha, tá? Ou ela vai dizer: é o todo. Tudo aqui é 5, porque tem 5. É natural ela falar que só o último chama 5, tá bom? E aí ainda ela fala, porque esse aqui chama 4, esse 3, esse 2, esse 1. Ela ainda te explica direitinho, tá bom? Dentro do raciocínio dela não está errado, tá? Vamos deixar isso bem claro. Então, contar, ele requer prática. E aonde a gente conta? O dia todo, o tempo inteiro. E como é que a família pode ajudar essa criança? Pedindo para contar. Isso mesmo. Pede para contar quantos sapatos tem, quantas pedras tem, quanto caroço de feijão tem. Pede para contar o que for preciso. Quanto mais essa criança conta, quantas pessoas tem dentro da casa, quantas saiu e agora quanto ficou. Isso tudo é matemática. Você está ajudando essa criança a raciocinar, né? Então, a criança, ela precisa pensar, ela precisa raciocinar. Então,
Ajude essa criança a contar. Uma dica: pegue um caderno, faça desenhos, 6 bolinhas. E para cada bolinha, pede para ela colocar uma tampinha. Para cada bolinha que tiver no caderno, ela põe uma tampinha. Ela já está fazendo a relação 1 a 1. Note, relação 1 a 1. Então, para cada bolinha, uma tampinha. Quando ela preencher todas as bolinhas que você pediu, aí agora ela vai contar. E como é que ela vai contar? Tirando as tampinhas. 1, 2 e assim sucessivamente. Por que, professora, as tampinhas? Ou palito de sorvete, ou bolinha de massinha? O concreto, gente. A criança nessa fase, a educação infantil até os 9, 10 anos, ela precisa do concreto. Ela precisa disso aqui, ó, pegar, tocar. Nós aprendemos pelo corpo, pelos 5 sentidos, né? Então, vamos supor assim, lá pra frente a criança vai aprender adição 5 mais 2. O meu filho, quando tava no primeiro ano, ele chegou em casa, ele tinha que fazer 3 mais 2. E aí ele falava assim: mãe, 3 mais 2. E aí eu falava: quanto é 3 mais 2? Ele: eu não sei o que é 3 mais 2. E eu: como assim você não sabe o que é 3 mais 2? E ele falava assim: o que é 3 mais 2? 3 o quê? 3 o quê? Nota, percebe que ele precisava de alguma coisa concreta? Porque o que é o 3? Para nós adultos que já entendemos, é um número que tem 3 coisas. Mas para uma criança que está em desenvolvimento, o que é o 3? O que é o 3? Né? É muito vago. Então, aí quando eu percebi isso, eu falei para ele assim: filho, vamos imaginar. Você tem 3 balas. Você tem 3 balas e ganhou mais 2 balas. E aí eu peguei o carocinho de feijão. Vamos imaginar que isso aqui é bala, tá bom? E aí você vai brincando com a imaginação da criança. Aí, enfim, aí ele: agora eu entendi. E aí, toda a conta que ele fazia, ele falava em bala. Porque fez sentido. Participou do contexto dele. Ele conhece bala, é coisa que ele conhece, né? Então, tem que fazer sentido. Consegue entender isso? Para a criança tem que fazer sentido. Então, como é que você pode ajudar seu filho, sua filha na construção de número? Recita os números. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Conte as coisas dentro de casa. Conte quantos caroços de feijão, quantos pares de sapato, quantas escovas de dente, quantos copos a mamãe tem que lavar, quantos pratos a mamãe tem que lavar, né? Então, comece a contar tudo dentro de casa. Comece a contar tudo dentro de casa. Ajude. Porque quando nós entrarmos em adição e subtração, saber a sequência numérica e saber contar será fundamental para as 4 operações. Se eu não sei a sequência numérica e se eu não sei contar, como é que eu vou fazer conta de mais, de menos, vezes e dividir? Tá ok? E aí, para ajudar nessa tarefa de contar, eu quero indicar um filme aqui no YouTube mesmo que chama Ursinho Pooh 1, 2, 3. É um filme de 30 minutos, onde o Christopher tem um almoço para dar para 10 pessoas. 10 personagens. E cada personagem tem que levar 10 coisas. E o Ursinho Pooh esqueceu como é que se conta. Então, ele vai aprender a contar. Eu amo esse filme, assisti na faculdade. E toda a minha primeira aula de matemática na escola, eu passo esse filme. Porque durante a aula, né, durante o ano, eu vou lembrando como é que o Ursinho Pooh contava? O que ele fazia para contar? O que a gente não pode esquecer? Então, eu ficava retomando isso constantemente com as crianças. Como é que a gente conta? Então, tá aqui o link. Clica lá. Mas antes, dá um joinha. Dá um like, não gostou, comenta por que não gostou, entendeu? Qualquer dúvida, comente que eu respondo, tá bom? Até a próxima semana.